Boas noites, bem-vindos à coletiva de imprensa da Intercontinental Sub-20 2025. Estamos com o treinador do Flamengo, com Bruno Pivetti. Como dimos anteriormente, lembrem que não se pode fazer filmagens, podem baixar a coletiva de imprensa no código QR. Para perguntas, levantam a mão, se apresentam, nome e mídia. Bruno Pivetti, boa noite. Gil Carvalho, Rádio Superando Gigantes Esportes. Eu estava vendo o jogo, admirando. O primeiro tempo do Flamengo, para mim, foi maravilhoso. Mas vi a equipe adversária, o Barcelona, jogar um futebol, desculpe-me, mas assim, vistoso mesmo, vistoso. E na segunda etapa causou muita dificuldade para o Flamengo. Eu vi que o meio de campo, o Flamengo parecia que estava meio perdido, não conseguia ali no meio dominar aquele centro, sabe? E aí eles conseguiam penetrar, inclusive pelas laterais. Agora, uma vitória digna de nota também, né? Porque o seu time não desistiu, mesmo, na minha opinião, cansado, foi lá e marcou aquela coisa de tipo Flamengo mesmo. Na sua opinião, a caída que o Flamengo teve, a queda, melhor dizendo, do segundo tempo, é mais pela qualidade do Barcelona ou, às vezes, do próprio treinamento nosso, que às vezes não encaixou, eles cansaram, correram errado? Obrigado, querido. Boa noite, Gil. Primeiramente, antes de responder a sua pergunta, eu gostaria de fazer uma menção especial aos jogadores. Eles são a razão de tudo e, graças a eles, nós conseguimos esse título tão importante para o clube. Um bicampeonato que tem muita relevância, principalmente em relação à equipe que nós enfrentamos. Abrilhantou ainda mais o nosso título, porque enfrentamos um grande adversário, uma das melhores bases do mundo, mas demonstramos, pela questão do resultado alcançado, que também temos muita qualidade em termos de trabalho, em termos de jogadores. Depois queria fazer também uma menção aos meus antecessores, aos treinadores que passaram pela categoria Sub-20 nesse ano de 2025, o caso do Léo, que ainda se encontra na nossa comissão técnica, que nos ajuda muito e assumiu alguns jogos, o professor Nuno Campos, que também participou desse processo, e o professor Kleber. Então é importante a gente também relembrar todos aqueles que fizeram parte, né, e deram o seu contributo para que a gente pudesse alcançar essa tão sonhada taça. Em relação ao jogo, a gente sabia da qualidade do adversário, o Barcelona que tem um jogo apoiado muito forte, tanto em primeira fase de construção como em segunda. No primeiro tempo a gente conseguiu subir bem o bloco de marcação e foi até assim que o nosso gol saiu, né, uma recuperação de bola do Lohan, que aí depois o Matheus consegue arrastar, consegue ganhar a área do adversário, e aí o Lohan consegue aproveitar bem, finalizar muito bem e alcançamos ali o primeiro gol. Na segunda etapa, o Barcelona aumentou o seu ritmo, o seu volume de jogo normal. Eles precisavam buscar o marcador e, dada a qualidade da equipe, a gente concedeu algumas oportunidades de gol a eles e conseguimos também algumas oportunidades, principalmente depois da entrada do Schola pelo lado esquerdo, que a gente conseguiu explorar muito bem as costas deles, né? Tivemos chegadas agudas ali pelo lado esquerdo. Tivemos um gol de bola parada no final, só que a equipe foi valente, demonstrou uma fortaleza mental considerável. Faltando ali 1 minuto, a gente conseguiu se lançar para o ataque, e aí mérito da bola que nós alçamos na área pelo Salles, depois o gol do Iago. Eu acho que o empate foi um resultado justo, e depois nós, nesse 1 mês e meio, quase 2 meses que eu estou no Flamengo, nós treinamos as cobranças de pênalti todos os dias. Então, eu acredito que essa competência dos jogadores foi adquirida em treinamento. É claro que eles têm o talento natural, mas nós trabalhamos muito para sermos o mais eficiente possível nas cobranças. Então, merecidamente, a gente traz esse título tão importante para o Flamengo, e acredito que a gente gera uma felicidade descomunal na nossa grandiosa torcida, que teve presente, nos apoiou, e foi graças a eles também que nós conseguimos essa vantagem competitiva
competitiva em relação ao adversário. Então, agradecer muito a nossa torcida, a nação rubro-negra nos apoiou do início ao fim e eles são parte dessa conquista tão importante para a categoria sub-20. Boa noite, Bruno. Mário do Correio de Atibaia. Queria que você falasse da importância da competição, da Intercontinental Sub-20. A gente vê que é um campeonato que chega na sua 4ª edição, com muito sucesso. Lá em 22, com um bom público no Centenário, com a torcida do Peñarol. Em 23, na La Bombonera com o Boca. E as 2 últimas edições sendo realizadas aqui no Maracanã. Queria que você falasse da importância, não só para a instituição, mas também para os jogadores, o legado que o torneio leva. É uma importância única, porque isso é extremamente importante, obviamente, o resultado que nós conquistamos, né? Um bicampeonato de Mundial, não é para qualquer equipe, então é de se valorizar muito a base do Flamengo, mas também essa vivência dos jogadores, essa experiência de jogar num Maracanã lotado, é extremamente importante para a boa formação deles, porque são jogadores que almejam chegar no mais alto nível, então ali já é um jogo de altíssimo nível, com um adversário muito forte, com estádio lotado, então é importante para eles se acostumarem com esse cenário, porque tenho certeza que todos ali têm muito potencial para chegar no mais elevado nível. Boa noite, Bruno. Parabéns pelo título. Léo José, do Coluna do Fla. Depois desse tempo que você chegou no Flamengo, foi apresentado, junto também com o Alfredo ali na base, você já conseguiu trabalhar bacana ali com praticamente todos os jogadores do Sub-20. Levando em consideração essa sua experiência, ainda curta, né, no Flamengo, quais jogadores que você olha assim, você fala, poxa, esses 3, esses 4, esses 5 até, já tem condição de brigar por vaga no elenco profissional, assim, não só brigar por vaga, mas de se firmar no elenco profissional? Boa noite. Vale ressaltar que nós recebemos a ajuda de alguns jogadores que já estão na categoria profissional, né? E agradecer aqui a comissão técnica liderada pelo Felipe Luiz, que nos cedeu esses jogadores para aumentar o nosso nível competitivo e também a importância que teve esse jogo para todos eles. Eles se mobilizaram muito para esse jogo. Então nós temos aí já jogadores vivenciando o profissional e foi uma experiência muito importante para eles, né? No caso, o João Vitor, o Matheus Gonçalves, o próprio Lohan, que já esteve, né? Mas eu acredito que nós temos que trabalhar para potencializar todos os jogadores para eles terem condições de chegar no profissional do Flamengo. Nós sabemos que essa é uma tarefa árdua, principalmente pela qualidade do elenco profissional. Então é o que eu costumo dizer para eles, eles têm que ter os 4 aspectos de rendimento no futebol muito bem trabalhados, a questão técnica, tática, física e principalmente a questão mental. Nós buscamos ali fortalecer todos esses 4 aspectos em todos os jogadores, porque a gente sabe da grandeza do Flamengo e da dificuldade que se tem para um jogador chegar em nível profissional e render bem, dado o nível de exigência que o Flamengo tem pela sua grandeza, né? Então, trabalhamos gerindo da melhor forma a expectativa dos jogadores para que a gente possa aumentar a chance deles um dia adentrar a categoria profissional, e me refiro aqui àqueles que ainda não tiveram a experiência de subida. Boa noite, Bruno. Fernando Silva, parabéns pela VTB Esportes, parabéns pela conquista. Queria fazer 2 perguntas rápidas. A primeira, você teve hoje enfrentou uma equipe da Europa, uma das melhores bases do mundo. Queria saber como é que você se preparou para esse jogo e como é que você enxerga, mesmo na base, essa diferença entre o futebol brasileiro e o europeu. E queria que você destacasse hoje a partida do Iago. Jogou bem, ele é um destaque da base do Flamengo já há muito tempo. E hoje, na disputa de pênalti, acho que gelou o coração de todo mundo, né? Fazendo um gol de cavadinha. Então, eu queria que você destacasse a partida de hoje do Iago e essa diferença você enxerga essa diferença entre o futebol brasileiro e o europeu. Obrigado, viu? Boa noite. A base do Barcelona é muito forte, não à toa consegue os títulos, né? São os atuais campeões da Youth League, da Champions League do Sub-20, né? Então, a gente sabia que enfrentaria uma
equipe fortíssima, e eu tive a oportunidade de assistir, junto com os meus auxiliares, com o analista de desempenho, muitas partidas do Barcelona. Sabíamos que era uma equipe muito qualificada tecnicamente nesse jogo apoiado, com os extremos bem abertos, com o pé na linha, como o modelo de jogo do Barcelona pregoa, mas sabíamos também que poderíamos ter vantagem na utilização de certos espaços que a equipe do Barcelona cede, principalmente pela linha a linha defensiva atuar de maneira muito alta, com algumas perseguições individuais. A gente sabia que teria espaço nas costas. Acredito que estrategicamente a gente se preparou bem para essa partida, sabíamos que enfrentaríamos dificuldade, mas conseguimos superar essas dificuldades e ganhar um título muito importante em cima do Barcelona, que abrilhantou ainda mais a conquista do Flamengo. Em relação ao Iago, é um jogador que tem muito potencial, né? Não só por esse jogo, mas por aquilo que ele vem entregando na base do Flamengo. Um jogador muito forte do ponto de vista defensivo, muito seguro, e que também tem um jogo aéreo muito bom, né? Foi assim que ele conquistou o gol, mas também tem um jogo aéreo defensivo que dá muita segurança à defesa. Eu acredito que é um jogador que tem um grande futuro pela frente, e hoje ele conseguiu ser determinante para que pudesse nos ajudar a ganhar esse título. Aqui, Bruno. Boa noite, Guilherme. Bruno, no começo do ano, assim que o Boto ele assume o futebol do Flamengo, ele falou que a ideia da diretoria era fazer com que o profissional e as categorias de base 17, 20 jogassem da mesma forma, muito espelhado no que é feito na Europa, que os garotos sobem. Ele alegou que os garotos subiriam mais prontos. E hoje, por diversas vezes, a gente viu a sua equipe jogando muito semelhante à equipe do Felipe Luiz, de não dar chutão, de sair tocando, de dar até um pavor no torcedor que está na arquibancada. Você hoje está completando 1 mês e 20 dias de clube. Eu queria saber como é que está sendo essa integração base e profissional, se vocês participam dos treinos do Felipe Luiz, se algumas metodologias do Felipe Luiz desce para vocês, para que vocês possam seguir ali a mesma metodologia, para que os garotos estejam cada vez mais entrosados com o que é feito no time de cima, para quando subir mais preparado. Obrigado. Parabéns pela conquista. Obrigado. Essa integração é muito importante, ela é feita também pelo Alfredo Almeida, e aqui um agradecimento especial ao Alfredo, que foi o grande responsável pela minha vinda para o Flamengo, respaldado pelo presidente BAP, pelo diretor José Boto. Então agradeço muito a eles por estar aqui, tendo essa experiência maravilhosa e já conquistando um título. Esse título também é deles, e o Alfredo hoje faz um trabalho significativo na base do Flamengo, buscando essa integração com a categoria profissional. Então, todos os dias, praticamente sobem jogadores da base para trabalhar na categoria profissional. Nós temos essa sinergia muito interessante. É claro que nós fazemos de tudo para poder espelhar o profissional em termos de modelo de jogo, mas depois tem também a questão da particularidade de cada treinador, né, de algumas jogadas, alguma preferência, e isso o clube sabe respeitar muito bem. E também tem a dimensão estratégica que a gente utiliza no jogo, estudando muito bem o adversário. Então é importante nós termos essas ideias de maneira flexível para poder alcançar um alto nível competitivo. É assim que hoje o Flamengo está organizado. Eu acredito que é um trabalho ainda recente, no meu caso, mas dá para perceber que o projeto do clube é muito grande, e eu tenho certeza que em médio e longo prazo o clube vai colher frutos muito, muito bons assim dessa unificação, dessa integração entre todas as categorias. Boa noite, Bruno. José Gustavo aqui do Portal da Base Brasil. Queria te perguntar sobre um jogador que ficou no banco hoje, acabou não entrando, né, que é o Rian Roberto. E ao que parece ele está, né, o Flamengo ao que parece está começando a colocar ele mais frequentando o Sub-20. Queria te perguntar quais têm sido suas impressões dele nos treinos, como você está vendo essa chegada dele ao seu plantel e, enfim, se ele vai ter chance no Sub-20 daqui para o fim da temporada. Obrigado. Boa noite. O Rian é um jogador muito talentoso, que tem um potencial enorme. Então, por isso, nós estamos fazendo esse trabalho de subida progressiva, de maneira gradativa, para que o Rian tenha essa experiência no Sub-20, porque a gente acredita que uma coisa é o Rian sendo marcado pelos defensores do Sub-17, outra é ele sendo marcado por defensores do Sub-20. Então, para acelerar esse processo, e o Rian, na minha opinião,
opinião, tem totais condições para poder superar esses obstáculos, nós estamos fazendo, junto à categoria sub-17, essa subida progressiva do Rian, para que a gente possa acelerar o processo de inclusão desse jogador no sub-20, pois vemos nele muito potencial. Agora, cabe a ele cuidar principalmente do seu aspecto mental, comportamental, para que ele possa estar o mais bem preparado possível para o nível de exigência que se tem no sub-20 do Flamengo, que é uma equipe enorme, né? Então, é um jogador que tem que trabalhar muito bem esse aspecto mental para que ele possa aproveitar a oportunidade da melhor maneira possível, e a gente acredita que ele está bem preparado para poder aproveitar. Bruno, boa noite. Eduardo, do portal Fora das Quatro Linhas. Cara, eu quero saber de você, porque em junho você foi desligado do Operário. Logo um mês depois, você foi anunciado como treinador do Sub-20 do Flamengo. Como foi essa sua descida do profissional para o Sub-20? E agora, em agosto, você foi campeão do mundo com o Flamengo. Queria saber de você essa descida e o sentimento que você está sentindo agora. E, ultimamente, parabéns pelo título. Obrigado. Eu sou um profissional, um treinador de futebol que não escolho categorias, né? Eu tenho plena realização no atual trabalho e faço uma imersão total nesse trabalho. Hoje eu quero ser o melhor treinador de sub-20 que o Flamengo possa ter, cumprir bem o meu trabalho, poder proporcionar condições de potencializar os jogadores, seja do ponto de vista coletivo, do ponto de vista individual, gerar alegria para a nossa torcida e preparar da melhor forma os jogadores para servirem bem a equipe profissional. Já tive experiência na minha carreira em categorias de base, então quando o desafio aparece, dificilmente eu falo não, e apareceu essa oportunidade, fui convidado pelo Alfredo para poder fazer parte desse grande projeto de futebol do Flamengo. Fiquei lisonjeado, honrado com o convite, e para mim foi muito fácil aceitar, e me entreguei por inteiro no trabalho no Flamengo, e nós fomos recompensados hoje com um grande título em cima de um grande adversário, e tenho certeza que nós temos muito a melhorar, a evoluir para poder continuar servindo o Flamengo da melhor maneira possível. Hoje o sub-20 do Flamengo é um mini profissional, todos os jogadores têm contrato profissional praticamente, então sei da responsabilidade, do desafio que é no dia a dia nós podemos formar bem os jogadores, e é com base nisso que eu trabalho muito para poder servir da melhor maneira possível o Flamengo. Olha. Bruno, boa noite. Alana Fonseca, da Mosaico Esportivo. Parabéns pelo título. Como meu colega falou, Diago, mas além dele, o seu setor defensivo foi muito bem hoje e foi muito bem testado, né? Acho que Léo Lanete hoje fez uma das partidas da vida dele, fez uma defesaça no fim do jogo e pegou 2 pênaltis. Queria que você comentasse um pouco, tanto do seu setor defensivo como desse goleiro. O setor defensivo teve muito bem, e nós acreditamos nisso, no equilíbrio, né, nas diferentes fases que o jogo pressupõe. Então, nós queremos ali um modelo ofensivo que a gente detém a posse de bola, num equilíbrio entre esse jogo apoiado mais curto, mas também explorando as costas do adversário com jogadas mais velozes. Queremos estar bem nas transições, né, tanto na perda da posse de bola quanto na recuperação. E na organização defensiva, o que a gente propõe é manter um bloco compacto para poder ter eficiência na pressão da bola adversária, esteja esse bloco em bloco alto, médio ou baixo. E hoje a gente se portou bem. No primeiro tempo tivemos boas ações de bloco alto, no segundo tempo ficou mais ali num bloco intermediário e mais baixo, conseguimos explorar algumas vezes as costas do Barcelona, mas eu acredito que o sistema tenha funcionado bem, e se isso aconteceu é mérito dos jogadores que tiveram muito bem na partida sob esse ponto de vista. O Nanete é um goleiro de muito potencial, não à toa estava treinando na categoria profissional. É um jogador que demonstrou muita capacidade na defesa de pênaltis ao longo dos treinamentos e fez realmente uma grande partida e contribuiu muito para que a gente pudesse alcançar esse título. Bruno, aqui boa noite. Caio Sampaio, da Voz do Esporte.
acompanhei seu trabalho na Água Santa, fiz jogo, sei lá. Parabéns pelo título. Mas olhando um pouco o seu trabalho, você trabalhou como treinador em clubes profissionais. E como trazer essa mentalidade, olhando a base, que a gente sabe que às vezes falta um pouco de experiência, principalmente quando o Barcelona sobe a linha, faz o primeiro gol e começa a sufocar. Às vezes, trabalhar a bola, acalmar o jogo. Como é que trazer essa mentalidade do profissional, implantar essa metodologia na base, saber o momento, a hora de acalmar o jogo, a hora de acelerar, para não sofrer o gol nos acréscimos, mas o Flamengo não desistiu, acaba fazendo um gol de empate e acho que o pênalti quase de cavadinha, a gente sabe que muitos meninos vêm fazendo isso frequentemente, não só o Flamengo, como o Red Bull Bragantino, outros times. Como é que trazer essa experiência que você teve durante a passagem profissional para a base? Isso nada mais é que um processo, né? E os jogadores aprendem vivenciando, experimentando, e esse alto nível de competição é um contexto muito rico para que eles possam adquirir aprendizagem. E nós temos o papel de direcioná-los da melhor maneira, e acredito que o trabalho vem sendo eficiente nesse sentido. Acredito que os jogadores estão assimilando bem as nossas ideias de jogo, aquilo que o Flamengo tem enquanto projeto de futebol. E hoje nós conquistamos um grande título que pode legitimar todo esse trabalho, né? É sempre mais fácil fazer determinados ajustes com o resultado conquistado. E os jogadores tiveram muito mérito na partida de hoje e merecidamente hoje são bicampeões mundiais, né? Muitos jogadores são remanescentes do título do ano passado. Eu fiz parte, dei o meu contributo para esse título e tenho certeza que o Flamengo tem um futuro brilhante no seu projeto de futebol. Boa noite, Bruno. Lucas Bayer do Lance, parabéns pela conquista. O colega falou agora há pouco sobre a sua trajetória até chegar ao Flamengo, né? Mais ou menos um mês que a gente estava lá no Ninho, na sua coletiva de imprensa. E queria saber do dia de hoje quanto para você pode ser importante profissionalmente. A gente está falando, Felipe Luiz estava na arquibancada te acompanhando, foi campeão ano passado dessa competição e hoje está no Flamengo, né? Então, quanto que é importante para você essa conquista, pensando, claro, hoje no Flamengo, mas também no âmbito profissional para a sua carreira. Obrigado, parabéns. Obrigado. Eu considero um título, primeiramente, o mérito dos jogadores que estão lá resolvendo os problemas da partida, trabalhando para encontrar soluções. Então, eu me considero parte do processo e não o processo. Então, a parte que me cabe, treinadores trabalham de maneira intensa para conquistar títulos, para gerar alegria à torcida. A torcida hoje foi recompensada pelo grande apoio que nos deu e profissionalmente é muito importante, né? Nós ganharmos um título de dimensão mundial, né? Hoje o Flamengo é bicampeão mundial da categoria, é um torneio muito bem organizado pela Conmebol. Então, esse Intercontinental é extremamente valioso para a formação de todos os jogadores e foi um evento grandioso e que, felizmente, o Flamengo saiu campeão. Boa noite, Bruno. Aqui atrás, Sidão Marino, Eleitoral News, aqui. A gente vê há pouco você falou sobre as semelhanças do profissional com a base, e uma dessas que eu percebi muito hoje foi a linha defensiva, que é muito forte no profissional, mas também é muito forte na base. Você teve a descida do João Vitor e o Iago, capitão da equipe. E não somente no trabalho defensivo, mas no gol que o Iago fez no final, né? Bola aérea muito forte no profissional, com o Iago também é muito forte. Queria que você falasse um pouco sobre essa linha de zaga que você tem. O João desceu do profissional, mas sobre o Iago principalmente. Sobre esse poder de liderança dele, a habilidade que esses dois jogadores têm, a importância para esses jogadores, não somente na base, mas daqui a pouco também no profissional. O Iago tem ganhado algumas relações, mas não tem ganhado tanta minutagem. O João já vem trabalhando mais como profissional. Obrigado. Obrigado. São dois zagueiros de muito potencial. Ambos, tanto o João quanto o Iago, são jogadores, na minha opinião, que têm um potencial muito grande para alcançar o mais elevado nível. Continuar trabalhando, porque trabalhando eu tenho certeza que com o talento natural deles, a tendência é que eles cheguem no altíssimo nível e possam dar conta da alta demanda que se tem numa categoria profissional, né, principalmente do Flamengo, mas também para a carreira deles como um todo. Então, nos ajudaram muito, foram um pilar muito importante da nossa equipe hoje, e acredito que eles tenham feito uma grande partida, tanto do ponto de vista defensivo, como também o ofensivo, em que o Iago teve muito mérito de subir ao ataque e conseguir fazer o gol de empate, que nos deu a possibilidade de decidir o título nos pênaltis.
Parabéns. Gente, boa noite. Obrigado. Bom descanso a todos.